Bem, boa noite a todos. Queria agradecer tanto ao Éder quanto ao Juliano pelo convite. Eu espero que a gente possa ter uma boa sessão de trocas de experiências aqui. Eu trouxe uns pouquíssimos slides. Eu tinha falado que não ia trazer nenhum slide, mas eu trouxe alguns poucos só para a gente começar a conversa. Fiz algumas coisas selecionadas, de algumas conversas que eu já tive em outro momento. Em geral, eu prefiro usar slide quando eu estou pessoalmente, porque vocês podem ver o slide e a mim, né? Então, quando a gente está no remoto, a gente acaba conseguindo, acaba tendo que escolher entre um e outro. Então, eu vou fazer 10 slides com vocês e depois eu tiro o slide e a gente continua a conversa a partir de uma pergunta. Então, deixa eu projetar. Não sei se eu estou autorizada a projetar aqui. Só ajuda o Thiago e o Éder, por favor. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Eu acredito que sim, tá? Ah, entrou. Eu consigo ver daqui. Maravilha. Bem, todo mundo vendo bem? Sim, Bem, talvez a palavra que vocês vão mais ouvir hoje minha aqui é jornada. Porque eu acho que o SG é sempre uma jornada. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. E antes de falar da jornada de SG, eu vou falar um pouco da minha jornada, para vocês entenderem quem está aqui falando, conversando com vocês, né? É, deixa eu só. Aqui, ok. Eu sou conselheira de administração há 12 anos que eu atuo praticamente só fazendo isso. Eventualmente dou uma aula aqui ou acolá, mas a minha profissão é de fato ser conselheira de administração. Eu sou uma conselheira certificada, também sou membro de comitê de auditoria certificada, ambos por experiência. Aí vocês podem perguntar, mas Coaldi, SG? Bem, para complicar um pouco mais, fui diretora de vendas, fui diretora de marketing ao longo aí da minha carreira, sou mestre em consumo, práticas de consumo e sou doutora em ciências da comunicação e atuo hoje como especialista em governança, incluindo a atuação em comitê de auditoria, que esse não é o foco da nossa conversa aqui hoje, mas é uma instância fundamental para garantir uma boa governança nas organizações. Eu atuo tanto como conselheira de administração, conselheira consultiva, conselheira fiscal. Eu sou líder de comitê de ASG na Guararapes Painéis, sou líder de comitê de estratégia no IBGC, onde eu também sou conselheira de administração, Guararapes também sou. Sou membro de comitê de auditoria e risco no Boticário, e lidero um grupo de membros de comitês de pessoa no WCD. Enfim, eu tenho uma formação aí tanto no Brasil quanto fora, e estou muito próxima, especialmente de um aspecto do SG que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse papo. A gente falando um pouco de SG, né? Vocês escolheram esse curso, eu imagino que esse tema toque vocês de alguma forma, senão vocês não estariam aqui. Mas SG não é um tema novo, né? Mas a sua relevância nunca foi tão grande. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas o conceito de desenvolvimento sustentável foi colocado em 1987. Eu não tinha nem saído da faculdade, eu estava entrando na faculdade ainda. Depois o conceito do triple bottom line, né, que quando a gente começa a falar de lucro, de pessoas, de planeta, em 90, e o termo SG mais recentemente em 2004. Um tema que tem sido até nos últimos tempos assim bastante questionado e a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Aqui eu trouxe duas capas aí de revista é, que trazem perspectivas bastante diferentes, né? Então, numa perspectiva fala que o SG são três letras que não vão salvar o planeta. Na outra, deixando claro que o futuro do planeta
reside nas mãos das organizações, né? Se você entra no Google, é mais de 3 bilhões de menções, a ESG é um tema de fato relevante, e você pode estar de um lado ou de outro, mas de qualquer forma, a ESG é um tema, estratégico. Aí tem tido assim, mais recentemente, especialmente nos últimos 18 meses, né? Tem muito debate em torno se o SG está morto, não está morto, se isso é passado, se isso foi moda. E aí eu tentei procurar um pouquinho algumas referências deste ano para trazer para vocês do que a gente está falando do contexto de SG, né? Tudo que está aqui eu convivo no meu mundo de conselho, de comitês, né? É, a gente tem, por exemplo, sendo implantado o IFRS 1 e IS 2, que vai trazer para as demonstrações financeiras, que são obrigatórias, aspectos relacionados a clima, a sustentabilidade. Isso não vai mais ser um, um wannabe, uma vontade de liberalidade da empresa, mas vai passar a ser uma obrigatória, especialmente para as empresas de capital aberto. Isso já começa a valer a partir do ano que vem, das demonstrações de 2026. Eu sou conselheira numa empresa que exporta aí quase metade do seu faturamento e boa parte deles para a Europa, né? Então a gente tem nesse momento uma lei da Comunidade Europeia relacionada a deflorestamento, né? Assim, a garantia de que as madeiras utilizadas não vêm de florestas que foram derrubadas, né? Nativas. E nesse caso, essa empresa que eu atuo é uma empresa de madeira, então é a principal matéria-prima, e essa lei impacta diretamente o nosso negócio, né? E é curioso que nossos clientes internacionais, eles chegam, eles querem falar de ESG, eles querem uma apresentação, né? A gente até contratou uma líder de ESG na empresa que fala muito bem inglês, porque os nossos clientes gringos todos têm muito interesse em falar, inclusive os Estados Unidos, apesar dessa re- retórica toda que a gente está vivendo atualmente, né? Tem também a diretiva de diligência em sustentabilidade, que pega muita parte também de direitos humanos, né? Não só essa parte florestal, mas as questões, outras questões ambientais que não floresta. Isso está acontecendo agora, nesse momento, né? É, a gente essa nota aqui, né, da nota técnica do Marco Legal sobre Direitos Humanos em Empresas, isso está no site do Matos Filho, vocês podem entrar lá, entrar no detalhe, isso está acontecendo tudo agora, né? Outra lei que também é recente, que é a lei relacionada à saúde mental dos colaboradores, né, que vai ter que ter uma certificação voltada para a saúde mental. E um outro aspecto, eu trago aqui no canto esquerdo, um levantamento da UF, que é o World Economic Forum, dos principais riscos hoje do mundo, e se você parar para lê-los com cuidado, você vai ver que boa parte deles tem relação com ESG. Então, quem fala que ESG é moda, eu acho que não entende o contexto. E a gente vai falar um pouco desse contexto, da amplitude desse contexto, né? O que eu acho que talvez possa acontecer a gente importou, né, essas três letrinhas, o ESG, e que é um mundo dentro dessas três letrinhas, e eventualmente outro termo pode ser usado, inclusive o próprio sustentabilidade, que era o original, e eu vou explicar um pouquinho por que isso, né? Então, toda a questão
ligada à SG, ela está muito em voga, as empresas estão cobrando. Quem não viu isso, não entendeu isso, está de fato vivendo num outro planeta. Isso está impactando os negócios, de uma maneira muito direta, e mais fortemente ainda quem exporta, né? Quem tem muito negócio de exportação. Quais são, né, os desafios que o SG tem? Eu tenho, por exemplo, apesar de ser líder de comitê de SG, ser uma grande defensora do tema, a minha crítica às três letrinhas é porque ela abarca um mundo e aí acaba havendo uma certa dispersão, né? O que que é realmente isso, né? Então, eu costumo brincar que não deveria ser ESG, mas deveria ser GAS, né? Governança Ambiental Social, porque a governança está na base de tudo, né? Então, quando a gente está falando de governança, o que que é governança, né? Governança, por exemplo, é o grande objeto de qualquer conselheiro de administração. Fala de cultura de integridade. Vocês conseguem pensar numa empresa preocupada com o meio ambiente, que não se preocupa, né, em ser uma empresa íntegra, em transparência, tempestiva e acessível. O que quer dizer isso? Que as empresas reportam seus dados financeiros, seus dados de sustentabilidade, no momento que tem que ser compartilhado, não depois que enfim, a relevância daquela informação já passou. A questão da equidade, né, de você tratar todos os sócios de uma maneira justa e todas as partes relacionadas como devem ser tratadas de uma maneira justa, né? A questão da responsabilização da organização, a empresa tem que ser responsável pelos atos que ela toma, né? E isso tem a ver com, é muita coisa isso, né? E toda essa questão de sociedade, sustentabilidade social e ambiental. Esses pontos aqui são os princípios que estão no código da governança corporativa. Mas na prática, assim, na linha de baixo, eu trago um pouco do que a gente está falando, porque vocês não são conselheiros, não são do ecossistema de governança. A gente está falando de integrar a estratégia de ESG ao planejamento, né? Então, não adianta você ter uma estratégia de ambiental e social que não conversa com o teu negócio. Então, você tem que ter uma integração estratégica é, do ESG, né? Você ter reportes integrados, né? Então, o que quer dizer isso? Você não pode, no relatório de sustentabilidade, falar uma coisa e nas suas demonstrações financeiras, você falar outra coisa. As coisas precisam conversar, né? Inclusive, eu sou da Guararapes, que é concorrente da Dexco, né? Que é dona da Duratex. Recentemente, a gente teve uma conversa, que SG tem tudo a ver com colaboração, com trocar boas práticas. Nós fizemos uma sessão conjunta e a pessoa responsável estava comentando como eles têm muitos, a gente chama de compromissos públicos, né? Seja Pacto Global, seja CDP, seja o próprio IBGC, vários compromissos públicos. Ele tem que ter uma governança desses reportes para ter certeza que os reportes estão todos alinhados. Você não está falando A num repórter e B em outro, né? E ele falando da complexidade que manter essa governança em torno disso. Tem a ver com métrica, né? E padronização. Então, não dá para você reportar um dado no teu lindo, no teu. Gente, desculpa que eu estou um pouco gripada, eventualmente eu vou espirrar e eu peço desculpa antecipadamente. É, Você não pode ter num relatório um dado qualquer, seja sobre diversidade, participação das mulheres na alta liderança, ou distribuição de gênero, raça, na organização como um todo. É, e a área de RH falar de um jeito, a área de marketing falar de outro, cada um mede isso de uma maneira diferente. Então, você tem que ter uma consistência nos dados, você tem que mensurar o impacto é,
do que você está fazendo para poder reportar esse impacto. Você tem que lidar com a pressão dos stakeholders. Você tem que ter uma gestão de risco e de compliance. Então, governança é um mundo que sustenta tudo que a gente está falando aqui do lado direito, que é como que a gente vai tratar, né? Como a gente vai tratar, por exemplo, a rastreabilidade da nossa cadeia de fornecimento, como que a gente vai tratar as mudanças climáticas, com o impacto nosso no clima e o clima nos nossos negócios, transição energética, gestão de água, e recursos naturais de uma maneira, de resíduos. Aqui eu coloquei alguns pontos só para a gente discutir, para tentar dar uma perspectiva do todo, né? No S, a gente está falando de direitos humanos na cadeia de valor. Recentemente teve um caso que ganhou a mídia aí de um grande fabricante do Sul que contratou um terceiro e o terceiro tinha mão de obra escrava, análoga à escravidão, é, e assim teve um impacto gigantesco na reputação da empresa, no preço dos produtos dessa empresa, porque o valor percebido caiu e automaticamente o preço caiu. Então essas coisas estão todas interligadas, né? Uma outra questão que as pessoas esquecem que faz parte do S, que é saúde, segurança e bem-estar do colaborador, né? Então, eu sempre costumo dizer, não venha me falar de SG se você não tem boas práticas de saúde e segurança de trabalho. Quer dizer, isso é o começo de tudo, né? Então, isso tem que estar no início. Então, assim, eu sempre pergunto, você já tem uma certificação de saúde e segurança de trabalho? Não, não tem. Eu acho que isso é um bom começo para a gente começar a nossa jornada, né? Toda essa questão de diversidade, equidade, inclusão, não de uma maneira panfletária, ideológica, mas de uma maneira estratégica, né? Então, se hoje eu não dou direito às mulheres a desenvolver suas carreiras dentro da empresa, eu estou abrindo mão de mais da metade do mercado de talentos, né? Por quê? Porque as mulheres são mais de 50% do país, para resumir o Brasil, e mãe do restante, né? Então, a gente tem que entender que se você fala, eu não vou dar encarreiramento para as mulheres, eu estou abrindo mão desse talento. Então, estrategicamente. Um outro aspecto quando você tem diversidade num processo decisório, é, você tem um processo decisório mais efetivo, né? Porque cabeças diferentes podem ter uma discussão mais difícil, mas gera uma decisão melhor, né? Então, é importante, tem até um artigo meu de alguns anos atrás que eu falo um pouco sobre isso, sobre essa questão da importância da inteligência coletiva. E a inteligência coletiva, ela vem da diversidade das pessoas que estão discutindo determinada decisão que tem que ser tomada. Então, se, não estou aqui falando de ideologia, não estou aqui falando de ser panfletária, mas estou falando que mais de 50% da população é negro e pardo, mais de 50% da população é mulher, como que a gente não vai considerar esses talentos é, no desenvolvimento organizacional? Então, estrategicamente, isso é uma decisão errada, né? Além disso, toda a questão do relacionamento com a comunidade, que essa sim sempre teve muito relacionada ao S, né? Toda essa parte da comunidade em torno, de ter um bom relacionamento com a comunidade em que a empresa está operando, para ter a licença de operar, vocês devem ouvir isso ao longo do curso, essa questão da licença de operar, um termo que a gente usa muito em SG. Então, por que que eu botei esse slide aqui? Provavelmente muito do que está aqui vocês já conhecem, né? Mas é para vocês entenderem o tamanho da coisa quando a gente está falando de ESG. A gente está falando praticamente do negócio como um todo, da empresa como um todo, do papel da empresa na sociedade, do papel da empresa com seus stakeholders internos, externos. A gente está falando do impacto da empresa no planeta, na sociedade. A gente está falando de como a empresa opera perante seus sócios
minoritários, controladores, perante é, seus fornecedores. Estamos falando de um mundo aqui, né? Então, eu acho que talvez aí venha um pouco também a crítica, porque ESG é uma coisa muito ampla. E aí começa um pouco também o desafio do ESG, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência, né? Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é: não existe ESG sem o G, né? É o G que faz com que toda a jornada é, do ambiental e social ele consiga ser gerido, monitorado, ter o seu impacto avaliado, ter transparência com seus stakeholders. Então, tudo isso está dentro do G. Se você não tem o G, você dificilmente vai. E o G implica. Quem faz o G, né? Antes disso, quem faz o G? Uma série de instâncias dentro da organização, né? Mas a governança, ela passa tanto pelos sócios como pelo conselho, né? É, e como pela diretoria, como com algumas outras instâncias de governança na empresa, seja a controladoria, seja a auditoria interna, seja a auditoria externa, seja a gestão de risco. Tem uma série de instâncias dentro da organização que coloca esse G é, no mundo, né, da empresa, que materializa esse G na organização, né? E o S e o A dependem muito do G para poder avançar, né? Mas como dar profundidade? Aqui mora grande perigo, né? E a profundidade e a prioridade adequada ao tema e evitar a dispersão de esforços e o greenwash. E aqui eu vou desligar interromper o meu compartilhamento, que eu queria, assim, mais olho no olho, conversar um pouco com vocês, né? Eu atuo em organizações muito diferentes, né? Eu atuo no próprio IBGC, que é o Instituto de Governança Corporativa, em vários, atuo tanto no conselho quanto lidero um comitê, que, em tese, a gente está na casa da governança do país, né? Então, lá a gente busca de uma maneira geral, as melhores práticas, mas é uma organização sem fins lucrativos, ainda que tenha um faturamento expressivo, é uma organização sem fins lucrativos, com recursos mais limitados, é, que, enfim, é muito diferente, por exemplo, de um Boticário, que é uma empresa multibilionária, né, que reporta um GMV é, no mercado de 30 e poucos bilhões. Então, é uma empresa com muitas operações, muitos negócios muito complexos e com uma estrutura de governança que, apesar de ser uma empresa de capital fechado, com dois acionistas, familiar, é uma empresa que tem uma estrutura e práticas de governança melhor do que muita empresa de capital aberto. E isso aqui acaba também a gente quebrando alguns mitos, né? Que as pessoas falam, para ter uma boa governança tem que estar no novo mercado, né? O novo mercado, para quem não sabe, é o segmento de listagem da bolsa de mais alto nível de governança. Então, os três pilares ASG têm um nível de exigência muito grande para quem está no novo mercado, né? Só que você, uma vez que você adere a esse segmento, você é obrigado a seguir aquelas regras. Uma empresa de capital fechado não é obrigada, com exceção do que está em lei, ela faz por vontade, por comprometimento, por propósito, né? Então, uma empresa de capital fechado que tem uma estrutura muito boa de governança é um grande começo. Então, eles têm, além de ter toda essa estrutura de governança, eles têm uma estratégia muito robusta de ESG como um todo, né? Do ambiental, do social, isso já foi anunciado. Tudo que eu falo aqui já foi anunciado
já é público, porque senão eu não poderia falar, porque eu atuo numa instância de governança deles. Então, tudo que eu estou falando aqui é público. Então, recentemente, eles anunciaram a estratégia de ESG deles, onde eles escolheram 7 bandeiras, né? Uma empresa tão rica quanto o Boticário fez as suas escolhas. Então, a gente não pode imaginar que uma empresa vai conseguir atuar em todas as ODSs com a mesma intensidade, né? Então, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a ODS, mas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, que cobrem um mundo, né? Se você resolver embarcar a sua jornada, embarcar em todas as ODSs, você quebra a empresa. Então, eu acho que é muito importante entender que a jornada de SG da empresa A sempre vai ser diferente da empresa B, e vocês não têm que se comparar. E como é que você faz essas escolhas? Com base na sua estratégia. Então, qual é a minha estratégia de negócios? Dentro da minha estratégia de negócio, quais são os pilares do SG que eu quero reforçar? Então, onde eu quero ser protagonista, onde eu quero ter uma boa prática, mas não necessariamente eu vou ser o protagonista daquela prática no mercado. Então, obviamente que é, uma empresa que é comprometida com boas práticas de SG, ela não necessariamente ela tem que ter o maior, a melhor diversidade do planeta, mas ela tem que respeitar os direitos humanos, ela tem que dar as mesmas oportunidades, ela tem que incluir todos os colaboradores. Então, ela tem que ter boas práticas. Talvez não seja a melhor prática do mercado, mas ela tem que ter boas práticas. Então, essa é uma escolha. Ninguém obriga empresa nenhuma a entrar nessa jornada. Mas uma vez que você entrou, você tem que ser coerente. E essa prática tem que ser coerente com a tua estratégia. Então, não adianta você criar uma toda uma campanha. Agora somos SG, né? Se a alta liderança não acredita nisso, né? Teve uma situação uma vez que eu vi numa empresa que eu tinha lido na mídia que a empresa tinha feito um compromisso, com um pacto, com uma meta XPTO, etc, etc e tal. E eu fui cumprimentar o CEO dessa empresa. Falei, pô, que bacana que vocês estão engajados nessas metas 2030, etc e tal. Ele falou, só teve um problema. Isso foi anunciado pela área de SG e não foi negociado comigo. Agora eu vou ter que trabalhar para entregar porque já foi anunciado. Então, isso é o fim, né? Você ser o CEO da empresa e você ser o último a saber das metas de diversidade, das metas de ecoeficiência, né? Água, energia. Isso tem que ter o comprometimento. Era uma empresa séria, então ele falou: agora eu vou ver como que a gente entrega. Mas isso é uma péssima prática, né? A coisa deveria começar na estratégia com a alta liderança. Então, eu comecei falando que eu tenho organizações muito diferentes. Aí eu tenho a Guararapes Painéis, que é uma empresa de 2 bi, também posso falar, porque ela divulga os seus relatórios financeiros. E quando eu cheguei na empresa, era a primeira vez que ia ter conselheiros independentes, ou seja, que não eram acionistas da empresa. E a gente estava constituindo o comitê de auditoria e constituindo o comitê de ASG. Então, no comitê de auditoria eu sou membro e no comitê de ASG eu lidero, né? E eu nunca tinha liderado um comitê de ASG. Eu sou muito forte no G, né? Eu sou uma especialista em governança, apesar de eu ter sido executiva de vendas, de marketing, depois de gestão de unidade de negócio. Eu sempre fui mais estratégia corporativa, estratégia mercadológica, mas eu me aproximei do IBGC muito cedo. Eu ainda era executiva quando eu conheci a governança, eu me apaixonei pela governança,
porque eu acho que a governança tem muito a ver com os meus valores, né? É, o mestrado que eu falei em práticas de consumo, eu caí de gaiato porque eu achei que eu ia ser uma melhor marqueteira e era uma crítica ao consumo, era um curso de ESG. Então, passei 2 anos criticando o consumo que a vida inteira eu tinha estimulado, né? Então, apesar de eu ser muito forte no G, eu nunca fui, nunca atuei como uma ambientalista, por exemplo. Eu tenho algumas ações no social, mas também nunca fui uma especialista, nunca trabalhei em ONG, né? Não era o meu caso. E eu parti da perspectiva do G, quando eu fui convidada a liderar esse comitê, eu parti da perspectiva do G para fazer, falei, agora por onde a gente começa, né? Então, primeira coisa que eu acho importante é a gente entender onde a gente está. Uma empresa que já fatura, na época ela não faturava 2 bi, ela faturava acho que 1,2 bi, mas uma empresa que já fatura 1,2 bi não é mais não é uma empresa gigantesca, mas está longe de ser uma empresa pequena, né? Já é considerada uma empresa de grande porte. Se ela chegou até ali, coisas boas ela fez. Então a gente precisa entender onde a empresa está. Mas assim, eu não queria chegar com aquele em pé e falar assim: ah, vamos contratar uma consultoria para fazer um grande projeto de ESG. Eu sou uma pessoa menos fresca e mais mão na massa e mais faz as coisas acontecerem. Eu fiz uma proposta para a empresa da gente fazer um diagnóstico de onde estava a empresa, baseado nos questionários do ISE da B3. Quem não conhece o ISE B3 é um subsegmento lá de listagem que pega as empresas que têm o maior índice de sustentabilidade em determinados critérios. Então, tem lá, na época eram 8 questionários que passavam por vários pilares, produto, econômico, ambiental, social, tinham vários questionários. A gente fez uma força-tarefa dentro da empresa, transformamos esse questionário numa grande planilha de Excel, nada muito sofisticado, é, e fizemos grupos de trabalho dentro da empresa para pontuar de 0 a 10 aonde a gente estava em cada uma daquelas perguntinhas da B3. Era um monte, eram 300 e poucas perguntas. Então a gente ia posicionando de 0 a 10 onde a gente estava. No final desse processo, que foi um processo que levou uns 6 meses, mais ou menos, a gente tinha uma fotografia, né, de onde a gente estava em cada um daqueles pilares. E onde a gente não estava talvez tão bem, o que que levava a não estar? E muitas vezes a única coisa que a gente não tinha era uma comprovação da evidência. Então, por exemplo, a gente não tinha uma certificação de saúde e segurança do trabalho. Eles tinham boas práticas, mas eles não tinham certeza se aquilo era a melhor prática do mercado, que só uma certificação e isso poderia dar. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é: você tem uma política de diversidade? Não. Quer dizer que eles não têm diversidade na empresa? Não. Mas ele não tinha uma política. Ah, a gente não tinha uma política disso, não tinha política. Então a gente fez um plano que a gente dividiu em quick wins, quer dizer, o que que a gente vai fazer que não demanda, o que que era quick win? O que que não demandava é, muito investimento e não era tão complexo, né? Criar uma política, por exemplo, tá nesse escopo. Não tem custo e custo marginal e é super simples, porque assim, quando a B3 pergunta, você tem uma política de diversidade? Ela não te pergunta, você tem uma política de diversidade onde pelo menos 50% das posições de liderança sejam mulher, negro, pessoas negras. Não é assim que as coisas funcionam. Ela quer saber se você tem uma política. E aí você faz a política dentro do que você consegue entregar. Mas aí você tem que seguir a política que você estabeleceu, né? Então, isso também é muito comum nas empresas. E aí esse é o grande G, né? Um monte de política que ninguém nem lê.
que ninguém nem sabe para que serve as políticas. Então, empresas que abrem capital às pressas é mestre nisso. O grande escritório de advocacia faz um copy-paste de todas as políticas. E se a empresa consegue entregar aquela política, não consegue entregar aquela política, esse é o problema da empresa, porque daí eles já receberam o dinheiro dele, eles foram embora, já foi feito o IPO, e depois a administração que se vire para justificar tudo que está naquela política, se entregou ou não entregou. Então, assim, um exemplo: gestão de risco. A empresa não precisa ter o mais alto nível de gestão de risco. Não é isso que o mercado quer saber. O que o mercado quer saber é: você faz a gestão de risco que você diz na sua política? Você está ciente de que essa gestão de risco precisa melhorar e você está em desenvolvimento nela? É isso que o mercado quer saber. O mercado não quer mentira, o mercado quer verdade. Então, isso é o grande G. Por isso que eu digo, não tem G, não tem esse G sem o G. O G é o que está na base da coisa toda, né? Então, a partir desse diagnóstico que a gente fez, a gente criou esse plano do Quick Wins, que era o que a gente queria rapidamente resolver, que era mais simples, mais fácil, e o que ia depender de mais tempo ou de mais recurso, ou fosse mais complexo, porque tem coisa que dependia de um grande investimento na fábrica. E, por exemplo, na época, a empresa estava fazendo um investimento de mais de 1 bi numa planta nova, que veio já inaugurou há 2 anos atrás, que eu estou lá já há 5, que veio a se materializar como uma das fábricas mais sustentáveis do mundo e uma das maiores também. E uma das maiores e mais sustentáveis do mundo. Então, muitos investimentos tinham que esperar a fábrica nova abrir, porque com a fábrica nova isso já se resolveria. Então, tem coisa que não dá para você querer fazer muito rapidamente. E a pior coisa que uma área de sustentabilidade ou um comitê de sustentabilidade pode fazer é querer impor uma jornada de governança mais rápida ou mais cara que a empresa consegue absorver, né? Então, acho que muitas das críticas que a gente tem hoje ao ESG são porque algumas vezes as pessoas querem atropelar. Então, assim, eu sempre faço muito questão de estar alinhada com a alta liderança. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião de comitê de ESG, né? Que é muito curioso, que quando eu comecei a liderar, tinha uma composição, esse comitê. Uma pessoa precisou sair e E aí eu fui discutir no conselho a substituição dessa pessoa, né? E aí o CEO, que também é acionista, falou: não, eu quero entrar. E ele está há quase 3 anos lá. Hoje a gente estava discutindo tese de investimento social e estava lá o CEO acompanhando a discussão, dando sugestões, falando, não, isso está certo, isso não está, etc, etc e tal. Mas nessa jornada de 5 anos, essa discussão da tese de investimento social foi a primeira vez que a gente teve em profundidade, porque tinham outras prioridades, né? A empresa sempre teve uma preocupação muito grande, por exemplo, ela tem algumas das certificações mais rigorosas do planeta do ponto de vista da madeira que ela usa, do ponto de vista do produto que ela produz, né? Isso independente do comitê de ESG, isso já tinha, né? O que a gente fez foi direcionar no comitê estrategicamente aliado à estratégia. Ok, quais são as certificações que a gente não tem que a gente gostaria de ter? Quais são as iniciativas que a gente não tem que a gente gostaria de ter? O que que é mais urgente, né? E é tão bacana, porque hoje a gente foi ver, por exemplo, qual era o resultado do primeiro semestre do plano 2025. E uma coisa importante: todos os diretores
tem remuneração variável vinculada às metas de ESG, isso já há alguns anos. Lembra, no começo a gente não tinha nada, hoje a gente já tem. Até quando a gente teve essa reunião com o nosso concorrente, ela falou: Poxa, isso é muito legal, porque isso é muito difícil de ter. Né? Então, e a gente já tem, já conseguiu, dentro desse nosso jeito de fazer as coisas. Então, é muito diferente quando a gente fala de, por exemplo, Boticário, Guararapes, porque são estruturas muito diferentes, recursos muito diferentes. Né? É, quando eu entrei na sala, eu vi que o Juliano estava falando que a gente é membro do Gavia Angels. Eu fui conselheira lá também. Eu acho que o Juliano entrou um pouco depois de mim lá, mas eu não sei se você já me pegou como conselheira lá na época. É uma organização sem fins lucrativos, com um faturamento muito pequeno, porque o investimento é na startup, não tem nada. A própria associação é muito. Uma dimensão financeira da associação mesmo muito pequena. O que é legal é o investimento que a gente faz, né? Quando a gente chegou lá, a gente falou: bem, vamos ver como está a governança disso aqui. Então, assim, a primeira pergunta que você faz, né? Estamos com as demonstrações financeiras auditadas em dia? Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer, que é o básico do básico do básico da governança, né? E aí depois a gente também foi desenvolvendo. A gente criou políticas, a gente criou um comitê de riscos para avaliar. Então, assim, a gente também, né, a gente criou uma vertical que o Juliano, não sei se eu ando meio afastada, Juliano, não sei se eu vou falar besteira, mas que o Juliano liderava de SG. Então, a gente Aham. foi criando é, uma governança para a associação que é uma coisa muito pequena. Então, essa coisa de que governança é só para empresa grande, isso é uma balela, né? Que ESG é só para empresa grande, isso é uma balela. O que acontece é que cada empresa precisa, de fato, entender qual é a sua estratégia, como enquadrar o ESG na sua estratégia, como fazer isso de uma maneira que você não quebre a empresa, né? Que você tem que fazer de uma maneira muito pragmática, né? Quais são as escolhas que eu vou fazer aqui. E assim, né? Às vezes você fala, startup não tem dinheiro para fazer ESG. Como assim não tem dinheiro para fazer ESG? Basta você começar a contratar mais mulher, pessoas de várias faixas etárias, não só garoto de 23 anos recém-saído da faculdade, que você já está praticando SG, está praticando boas práticas de diversidade. Isso não tem custo nenhum, by the way, vai sair mais barato para contratar, né? Porque você vai sair daquele escopo, né, de disputa transacional por talento. Você vai trazer outro perfil de pessoas, você vai desenvolver. Então, a boa governança começa com um bom acordo de sócios. Então, assim, se você já tem um bom acordo de sócios, você já está começando a praticar a boa governança. Então, então, assim, cada empresa tem que encontrar a sua, entender o seu momento, que foi o que a gente fez lá há 5 anos atrás na Guararapes, a gente estabeleceu a nossa jornada e todo ano a gente vai avançando um pouquinho. E é tão bacana, né? Então, quando a gente viu os resultados hoje, a gente falou, nossa, é, as como é bom ver as coisas caminhando, né? Todo ano a gente coloca a régua mais alta, a régua mais alta, a régua mais alta, e todo ano a gente vai batendo as metas. Bate todas? Não necessariamente, né? Tem situações que a gente não consegue, mas o CEO tem uma meta que se pelo menos 80% das metas de SG não forem batidas na empresa como um todo, o bônus dele é comprometido. Então, assim, mesmo que a gente não bata todas as metas, pô, eu tenho certeza que o CEO vai estar atento a esse 80%. Mesmo que ele não fosse engajado com a causa, que não é o caso, ele é super engajado, tanto é que ele pediu para participar do comitê, ele olharia para isso pelo bônus, né? Então, eu acho que as coisas têm que estar interligadas, né? Então, a estratégia tem que estar interligada com as iniciativas de sustentabilidade, e lá a gente não chama de ESG, a gente chama de ASG. É uma empresa brasileira, então
a gente começa com a ASG. Então, poderia ser GAS, né? Governança Ambiental e Social. Então, assim, é importante que a gente está caminhando aqui para o final da minha fala. Eu falei no início que jornada ia ser a palavra que eu ia falar muito. É importante vocês entenderem onde vocês estão, estabelecer a jornada, entender que a jornada do vizinho não é a sua jornada, né? E nem a sua é do outro vizinho, né? Vocês têm que encontrar a jornada de vocês e que quem não entendeu, eu trouxe aquele slide cheio de letrinha, eu odeio slide cheio de letrinha. O tamanho, a amplitude do SG, desiste, vai fazer outra coisa, né? Então, assim, é muito grande. E se achar que é moda, é porque não entendeu nada, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar por aqui. Se deixar, eu falo mais 2 horas. Eu é, queria abrir para perguntas. Não sei se alguém quer me perguntar alguma coisa. E E aí, desculpe aqui a gripe. Éder, você que é o controlador oficial das perguntas aí. Depois eu faço o fechamento. Gente, tá na hora. Vocês podem levantar a mão, né, e colocar as perguntas no chat aqui também. Que teve bastante comentário, inclusive. Comentários, vamos ver aqui. Eu gostei dessa história do gás, nunca tinha pensado nessa dizer. Então, isso é invenção minha, tá? Nunca ouvi ninguém falar isso, Eu mas também não ouvi. não é invenção minha, literalmente. Então, essa coisa de SG salvar árvore, né? Não é só. É engraçado, né? Ontem eu moderei um painel que era sobre o cansaço moral dos líderes éticos, né? Que a gente está vivendo um momento tão difícil. É, e eu fui a Vicky Bloch, talvez vocês conheçam, que é, enfim, uma profissional muito conhecida, e ela é colunista do Valor, escreveu um artigo com esse título que bombou na internet. Foram 150 mil, literalmente, não estou exagerando, 150 mil comentários, likes, etc e tal. E aí a gente resolveu fazer um papo, convidamos o CEO da, da AC Camargo, né, que é uma instituição também sem fins lucrativos, para debater o assunto. E é engraçado que teve uma hora, antes de começar, ainda estava na hora do networking e tal, não sei o quê, eu saí da sala para ir no toalete, porque eu falei, eu vou ficar aí 2 horas falando, então eu preciso ir ao toalete antes. E a hora que eu saí, eu vi algumas pessoas no hall meio que zombando da conversa. Ah, não, tipo assim, é, como assim? Cansaço, moral, ética, resultado, meritocracia, etc, etc e tal. E olha que curioso, é, nenhuma sociedade, nenhuma organização vive sem liderança. Ela pode viver por um tempo, mas se ela tiver uma má liderança, ela vai morrer em algum momento, né? É, se as pessoas que estão movimentando a empresa, né, estão começando a ter, né, se cansar de defender as coisas que são boas, aonde vai parar a sociedade? Né? Então, não é uma questão de você falar lucro não é importante. Óbvio que lucro é importante. Ah, por exemplo, uma organização sem fins lucrativos deve ou não deve dar lucro? Sem fins lucrativos, então tem que ter. Mas você tem que ter um superávit para você sustentar a causa. Porque se você viver o tempo todo na, na corda bamba, né? Aí vem uma Covid e você quebra no dia seguinte, né? Então, você tem que ter caixa, você tem que ter um superávit para você poder, por exemplo, investir em tecnologia que sustenta a causa da instituição, ou você ter possibilidade de divulgar a sua causa, seja da que forma for. Se você não tem superávit algum, você não tem recursos para fazer nada e você fica dependendo, né, só da boa vontade das outras pessoas. Então, é muito curioso olhar isso, né? Eu acho que esse artigo falou tão alto com a sociedade, impactou tão grande tanto as pessoas, porque de fato as pessoas estão olhando tão contexto, né, geopolítico que a gente está vivendo,
e o questionamento dos valores, né? Então, algumas empresas deixando de ter política de diversidade, por pressão, às vezes, até de alguns governos, é complicado, né? Isso realmente exaure as pessoas, né? Mas o que eu falei lá no final da minha fala ontem foi: olha, é difícil, né? Mas o que a vida pede da gente é coragem, né? Quem não tem coragem tem que escolher um outro papel, que não é um papel de liderança, que não é um papel. Coragem, a gente tem que ter coragem de falar, mesmo quando as pessoas não querem ouvir, né? É, alguém me perguntou aqui sobre greenwash. Você falou sobre greenwash, em determinado momento você também falou que empresas que abrem capital às pressas. Você acredita que uma coisa está ligada à outra? As empresas que abrem capital às pressas comumente caem no greenwash? Não, não acho que seja necessariamente. Quem é a pessoa que perguntou? Ana Luísa, não sei onde ela está, não estou vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo na galeria para eu ver todo mundo. Com 28 pessoas. Não sei onde está a Ana Luísa aqui. Vi, Ana Luísa, ela está fechada. É, eu vou dizer o que acontece. É, existem empresas que abrem capital aberto, às pressas, por quê? Porque abriu uma janela e talvez a empresa estivesse se preparando para abrir o capital e abriu um momento no mercado que é favorável para abrir capital. Agora, por exemplo, está péssimo, né? Então teve gente que correu, correu, correu para se preparar e não abriu, né? E não abriu, que aliás foi o caso da Guararapes. A gente tinha registro para abrir capital no novo mercado, publicamos todas as nossas demonstrações financeiras, temos estrutura de governança de novo mercado. Só que na hora de abrir, a gente achou que não era um bom negócio abrir. Você acha que um cara que é dono de um bom negócio, ele vai querer vender o seu negócio barato? Não, não vai. E aí também acontece o contrário. Às vezes você queria esperar um pouco mais, mas o mercado está muito bom e você quer abrir e acabar acelerando. Então, não necessariamente são empresas que abrem mais rapidamente, tá fazendo greenwash. Só que tudo que você faz às pressas, muitas vezes, não sai bem feito, né? Então, mas não tem problema. É muito comum nas empresas que abrem capital sair de partida com um monte de coisa para resolver. Mas aí você faz um plano para ir resolvendo as coisas uma a uma. É de novo uma jornada, é sempre uma jornada. E aí você vai, a política de riscos de mercado, ela parece que é um negócio da NASA e não tem nada a ver com o que a gente faz. Vamos publicar uma nova política. O formulário de referência falou A, B ou C, que não é a realidade. Vamos na próxima edição do formulário de referência corrigir. Tá tudo bem. O que não pode é você fazer vistas grossas, né? E agora falando um pouco de greenwash, que não é só greenwash, né? Ontem eu estava falando de washing, que é de governança, e tem também o social washing, que porque o green é mais ambiental. Tem o washing para tudo quanto é lado. Na realidade, as empresas, as áreas de marketing perceberam que a sustentabilidade, seja em qual pilar for, é um grande argumento para a comunicação, né? E às vezes o marketing está até na melhor das intenções, tá? Pode acontecer. Você tem lá uma equipe de marketing super bem intencionada que desenvolve é, uma estratégia de comunicação. Só que às vezes essa pessoa ela não entende de governança, ela não entende de uma estratégia mais macro e, e ela não tem vamos dizer, o buy-in da alta liderança. E aí vai automaticamente ser greenwash, porque ela vai divulgar um negócio que não corresponde exatamente ao que a empresa faz. E detalhe, eu fui marqueteira, então eu entendo também alguma coisa de marketing. Quando você faz essa comunicação para o mercado, os olhos
do mercado olham para checar isso e as imperfeições aparecem. Porque daí você está fazendo uma promessa. O que que é melhor? Que isso até é uma coisa que a gente faz muito na Guararapes, que a gente fala, a gente prefere prometer menos e entregar mais, né? Então, o que que é melhor? Você criar uma mega expectativa de que a empresa está no mais alto estágio de ISG, e aí depois você entrega, né? Você vende um bife Wellington e entrega um bifinho de, é, sei lá, de colchão duro sabe assim, não dá. Então a gente é melhor você ir aos poucos melhorando e comunicando aos poucos. Você não precisa fazer uma grande comunicação. Eu me lembro quando a Boticário, por exemplo, foi fazer esse anúncio dessa estratégia de SG, eles ficaram mais de anos estudando, estruturando esse assunto para fazer essa divulgação, né? Então, e todo mundo engajado, todo mundo integrado nesse processo, tá nos objetivos estratégicos da empresa. Então, assim, às vezes não é por mal que isso acontece, e às vezes é por mal mesmo. Às vezes é oportunismo. E aí é o greenwash de má fé, né? Então, aliás, é sempre importante falar. Eu posso falar o que vocês quiserem sobre governança aqui, né? Eu dou aula sobre isso. Mas tem duas palavrinhas que estão na base da governança. Uma é ética e a outra é confiança entre as partes, né? Sejam elas quais forem. Então, a governança, ela deve servir justamente para fortalecer a confiança entre as partes. E sem ética isso não acontece, né? Então, a ética está na base de tudo. E tem empresa antiética? Tem, gente, né? É, e, assim, nem toda empresa de capital aberta tem uma estrutura de governança robusta como deveria, né? E nem toda empresa de capital fechado é o contrário, porque as pessoas acabam falando, ah, empresa de capital fechado que tem governança ruim. Não é isso. Muito pelo contrário. Eu diria para vocês que a maioria esmagadora das empresas que eu atuei são empresas de capital fechado, de controle familiar. Até a empresa de capital aberto que eu trabalhei era controle familiar. Como conselheira, eu estou dizendo, né? Não como executiva. E muitas das empresas de capital fechado que eu trabalhei tinham um comprometimento com o SG muito grande, né? Com estruturas muito. Agora tem outros que não, né? Enfim, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Tem uma bem interessante aqui que eu acho que É, vale a pena. Está aqui, ó. Gostaria de saber como atuar em ESG em empresas familiares, que são muitas empresas no Brasil, cujo fundador ainda está na liderança. Será somente com o tempo ou será no constrangimento? Gostei desse trocadilho. Acho que você tem bastante habilidade para falar sobre isso. E depois a Olivia levantou a mão. tá. É assim. ahn, primeiro, eu acho que existe um monte de mitos em torno da empresa familiar, né? Na realidade, a empresa familiar é um reflexo dos seus donos, né? Dos seus líderes, né? E o líder geralmente é um grande empreendedor. Então, eu sempre chego com muita humildade num conselho de uma empresa familiar, porque ele, no mínimo, é mais corajoso do que eu, porque eu não tive coragem de abrir negócio nenhum, até abri um, mas não. Saí do negócio, o negócio continua, mas eu não fiquei. Então, no mínimo, ele é mais corajoso do que eu. Então, eu já entro, sento respeitando os empreendedores, né? Mas tem todo tipo de gente no mundo, né? Então, eu já vi empreendedor cometer assédio moral com seus colaboradores, né? Que não comunga. E aí, como é que você faz, né? Numa situação dessa? Você tenta educar. O conselheiro independente, ele faz um pouco de um trabalho de educação, né? Olha, isso não pode por isso,
Você vai, aos poucos, a cada reunião, você vai trazendo o tema. Mas tem situação que não vai mudar, é o que é, e aí é o caso de você ir embora, né? Mas tem muitas empresas que são muito bacanas, que são muito comprometidas, que dá gosto trabalhar, que assim, e que a grande questão é, né, qual é o porte que você tem que ter para ter uma estrutura de sustentabilidade dentro da empresa, né? Porque às vezes uma empresa menor não consegue ter. Mas, gente, eu acabei de falar aqui do Boticário, que é uma empresa fechada, familiar, que tem um GMV de 30 e poucos bi. Então, isso está muito longe é uma das maiores empresas do Brasil. Está muito longe de ser uma empresa pequena. Então, tem muitas empresas familiares de grande porte que têm ó, muitas estruturas boas. E tem também de capital aberto familiar, por exemplo, uma empresa que tem uma familiar, que tem uma estrutura de ESG super robusta, é a Klabin. Não sei o quanto vocês conhecem da Klabin, mas a Klabin, ela tem alguns dos reconhecimentos internacionais mais importantes do mundo em ESG. Aliás, eu chamei o diretor de sustentabilidade da Klabin para falar lá no nosso comitê da Guararapes e foi muito bacana, né? A única coisa que eu lamentei é que ele levou conteúdo para 3 horas e era uma hora só. E assim, dá vontade de chamar de novo para ele falar mais, né? Então, assim, a gente às vezes cria mitos, né? Então, você tem empresa familiar, controle familiar de capital aberto, capital fechado. Você tem empresa de controle familiar pequena, média, grande e gigante, né? Você tem empresa de capital de controle familiar com líderes admiráveis. Você tem empresa de controle capital fechado, de controle familiar que tem líderes que você prefere não estar perto. Então, assim, tem de tudo no mundo, né? Então, o que você precisa, para quem quer trabalhar em SG, empresa familiar, é identificar, pô, quais são as empresas que têm práticas de ESG que eu valorizo. Ou quais são as empresas que poderiam fazer um trabalho bacana, já tem porte para ter uma estrutura, e eu poderia tentar abordar, contribuir, né? Então, e às vezes a estrutura é uma pessoa, às vezes a estrutura é ter uma pessoa para ser facilitadora, para organizar toda a parte de gestão das evidências e o engajamento cultural das pessoas em torno da pauta. Às vezes é uma pessoa. Então, eu acho que tem muito espaço, né? E tem muitas empresas de capital fechado que são incríveis de se trabalhar, incríveis de se trabalhar. Eu adoro, eu fui executiva há muito tempo em empresas não familiares, né? Trabalhei na Ambev, trabalhei na Souza Cruz, trabalhei na Whirlpool, que são empresas, estou aqui falando algumas, que são empresas não familiares, algumas corporations multinacionais, e eu me realizo no mundo das empresas familiares. Eu gosto muito. Deixa eu só ver se eu respondi tudo que a pessoa perguntou aqui. Ah, Ele perguntou se, na ah, verdade, o processo é questão do de constrangimento, constrangimento. né? Então, eu acho que as coisas acontecem no amor ou na dor, né? Então, qual que é a dor? A dor é uma legislação que vem e viabiliza seu negócio, ou a dor é uma multa gigantesca, a dor é você ter a sua reputação afetada de uma maneira dramática, né? Porque foi encontrar trabalho análogo à escravidão na sua propriedade. Aí é tudo na dor, né? É, mas eu acho que tem muita empresa que é no amor, muita empresa que faz isso por convicção, né? E o tamanho da convicção, às vezes, não combina com o tamanho do budget. Mas aí você vai aos pouquinhos, andando e avançando. Eu vou, Legal. vou, vou abrir aqui para a Olivia, que ela queria falar. Tem mais E duas agora perguntas. tem a nossa colega para falar. Olivia, por favor.
Boa noite, Cecília. Boa noite. Você falou de cenários, dessa dupla ética e confiança, e embora me pareça que a gente precise ter muito claro que serão práticas, processos, de acordo com o porte e a estrutura aí dos negócios, me chamou a atenção esse termo que apareceu no slide, inicial do GAS, que era cultura de integridade. Ah, Então, embora você tenha abordado isso, a minha pergunta é: como a governança corporativa ela efetivamente pode evoluir para. A governança corporativa pode evoluir para incorporar uma cultura verdadeiramente integrativa. Vai unir a diversidade, a inovação, a sustentabilidade em si, para que o SG não seja tratado como uma agenda paralela, porque me parece que se não for parte do, do DNA do negócio, né, e decisório nas organizações, as práticas, os processos, independente do porte da estrutura, nunca vão atingir essa, você sabe essa que, condição. É desculpa, isso. Não, por favor. você sabe que eu até, enfim, pensei em falar mais sobre isso, né? Eu tenho uma palestra que eu me convidaram a fazer, eu já fiz mais de uma vez, que é a questão sobre a cultura da governança, né? Que é a base da integridade, né? Porque eu acho que você tem duas tensões aí fundamentais na cultura organizacional. Você tem uma coisa de resultado versus relacionamento, e você tem uma coisa de regras versus risco, né? Toda empresa tem que correr risco, mas se ela não tiver regra nenhuma, acontecem fraudes, acontecem barbaridades, né? Toda empresa tem que ter resultado, mas a que custo tem que ser esse resultado? Então, quando você tende mais para resultado sem olhar relacionamento, você acaba tendo um ambiente tóxico. Quando você tende mais para relacionamento e não olha para resultado, você tem uma cultura de mediocridade. E quando você tende mais para regra, você tem uma cultura de burocracia. E quando você tende mais para risco, você acaba tendo uma certa anarquia. Então, você vive, isso faz parte do contexto organizacional, né? E essa cultura de governança ajuda a equilibrar todas vamos dizer, variáveis que não são simples, né? Então, uma cultura sólida de governança, ela exige que tenha-se muito claro o que é integridade para a empresa, né? E como que ela vai ser reforçada diariamente, né? Então, isso é a base da confiança. Eu falei um pouco de confiança agora há pouco, e confiança é um ativo, né? Que ele reflete positivo ou negativamente em todos os outros ativos da organização. Então, onde começar isso, né? A primeira coisa tem que ter muito claro, e isso não tem como fazer se a alta liderança não se envolver. Qual é o propósito dessa empresa? Quais são os valores dessa empresa? Para onde essa empresa quer ir, né? E quais são as práticas que a gente tem que ter para que a gente alcance esse propósito, né? Então, quando você fala de prática, tudo depende. Eu não gosto de dar respostas que são é, receita de bolo. Não tem receita de bolo. Cada empresa é uma empresa. Eu vou dizer uma empresa assim com uma estrutura mediana, né? Então, a empresa pode ter um conselho, seja consultivo ou seja de administração, que tem diferença, mas eu não vou entrar agora nesse detalhe aqui. A empresa pode ter um comitê de auditoria que vai garantir, garantir é uma palavra um pouco forte, mas vai assegurar que existem boas práticas, né, na empresa, do ponto de vista de controles internos, e que aquela demonstração financeira reflete a situação patrimonial e de resultado da empresa, que não é uma peça de ficção, né?
Você, e o comitê de auditoria ajudando, você tem que ter um canal de denúncia independente, né? Então, aí quando você fala o que fazer para isso acontecer na prática, você tem um canal de denúncia independente. Aí você tem de uma denúncia de assédio sexual. Vamos colocar que esse é um dos que mais acontecem na vida real. Assédio moral e assédio sexual são os dois que mais acontecem. E, e como que a empresa vai tratar essa denúncia? Né? A primeira coisa, é assédio sexual, então vamos condenar o cara que está sendo, ou a mulher, né? Depende, que está sendo denunciado. Começou errando, né? Porque o denunciado e né, o acusado e o denunciante, né, ambos têm direito de defesa e ambos têm direito de sigilo. Então, se você já sai julgando sem ter uma investigação séria, sem se certificar, né, de que tem fatos e dados que comprovam aquela acusação, você já está errando, né? Mas se você não tem o canal de denúncia e ele não é independente, o que que é ser independente? Geralmente é uma empresa terceirizada que recebe e a partir de definições que a empresa dá, ó, se for isso aqui, vai para lá, por exemplo, se um conselheiro é denunciado no canal de denúncia, quem vai lidar com essa? O conselho está acima da diretoria, né? Então, se é um conselheiro, pode ir para o presidente do conselho, mas e se é o presidente do conselho? Para onde vai? Aí vai para a Assembleia de Acionista, né? Então você tem que ter essas regras definidas. Então, se você tem regras claras, você tem um canal independente que vai fazer o encaminhamento correto, que vai ter uma investigação justa, você já está fazendo uma prática de integridade no dia a dia, né? Então, mas não é só isso, né? Essa cultura de integridade, ela passa também pela disposição de ouvir as pessoas, né? E de agir, né, corretamente. A gente tem que considerar o impacto das nossas decisões sobre vários aspectos, né? Às vezes, é por isso que é a importância da diversidade, né? Às vezes, uma decisão está quase tomada já e não olhou todos os impactos que a decisão vai ter, seja na comunidade, seja nos colaboradores, seja nos fornecedores, né? Pegar um exemplo claro. A partir de amanhã, meu prazo de pagamento é 250 dias. Quem já não ouviu isso? É, Quem já não ouviu, a partir de amanhã, todos os nossos fornecedores não vão receber. Isso passa por cultura de integridade, né? Então, a gente tem que entender o impacto das decisões que são tomadas, e lá de novo naquele primeiro slide que você citou, a questão da responsabilização. Você tem que ser responsável e transparente com as decisões, né? De novo, com ética na base. Ah, mas aí você vai falar, mas isso é a história da carochinha, na prática, no dia a dia. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que tem começo, meio e fim. É um ciclo contínuo, né? Que nunca termina. A melhor forma de você garantir uma cultura de integridade é com uma boa governança. E a boa governança passa por políticas, a boa governança passa por controles, a boa governança passa por uma liderança íntegra, correta. Então, na hora que você vai julgar um, um desvio, né, que foi reportado no caso, num canal de denúncia, tem que ter muito claro quais são os valores da empresa, né? Então, eu trabalho em comitê de auditoria que discute conduta, né? Às vezes o caso já está decidido e eu falo, já está quase indo embora da sala, as pessoas já estão pegando a bolsa para ir embora. Eu falo, olha, volta aqui. Será que a gente está olhando todos os aspectos dessa decisão?
Será que isso tem a ver com os valores que a gente tem? Então, valor não é para estar na parede, valor é para ser vivido, né? As pessoas têm que entender quais são os valores. Agora, nem todas as empresas têm isso, é verdade. Nem toda empresa tem isso o tempo todo. É verdade. Por exemplo, empresas que estão crescendo muito rápido. Tem muita contratação de gente. Então, a empresa às vezes tem. Às vezes a empresa tem ali, sei lá, 5 diretores, 50 gerentes, de repente passa a ter 250 gerentes, 10 diretores, e um monte de gente veio de outras empresas, de outra cultura. E aí chega na empresa, né? E eu não quero citar nomes de empresas, mas é muito comum as pessoas que vêm de uma empresa X, muito ligada à meritocracia, que chega querendo arrasar a terra, sabe, terra arrasada. E aí você tem vários caminhos, né? Um é todo mundo que entra tem que ter um agora a gente fala onboarding, né? Mas no meu tempo era integração. Tem que ter uma integração onde você diz quais são os valores da empresa, o que vai ser julgado como correto ou não, onde a pessoa. Outra prática de integridade importante. Eu estou falando aqui conforme eu vou lembrando, né? Código de conduta. Todo mundo que entra na empresa tem que assinar o código de conduta, mas não só assinar, tem que ser explicado, apresentado ao código de conduta, né? Isso é a base também de uma cultura de integridade. Não sei como é que eu não tinha falado ainda. É, então, assim, não é uma coisa simples, né? Tem as instâncias e as estruturas, né? Isso é a parte hardware, né? Da governança, mas tem o software também, que são as pessoas, são os valores, né? Então é uma combinação. Agora, o que me anima e que eu queria passar um pouco isso para vocês, né? Pelo menos comigo, todos esses valores, né, da boa governança, do ESG, eles falam muito com os meus valores pessoais. E é muito bom você trabalhar com algo que você acredita, mesmo que você esteja num mar de gente que não acredita. Então, acontece, né? E aí você tem duas saídas, né? É engraçado que eu tô como aluna num curso de conselho fiscal. Eu já fui conselheira fiscal e tal, mas eu não tinha formação e eu fui agora, tô nesse exato momento. Hoje eu tive hoje não, ontem eu tive aula de manhã, amanhã eu vou ter de novo. E aí eu perguntando, tem um cara que é uma sumidade nesse assunto, Roberto Lambi, tem vários livros, quem fez finanças estudou com ele e tal. E ele é uma sumidade nessa questão de conselho fiscal. E aí eu falei, pô, mas se a gente for defender algumas das coisas que você está falando, porque o conselho fiscal, ele é muito diferente do conselho de administração, é um bicho diferente, com uma proposta diferente, um não reporta para a administração, reporta para o sócio direto, tal, é outra história. Eu falei, mas se você for defender isso tudo, você, provavelmente vão te afastar. Ele falou, bem, pela lei não pode te afastar até o fim do mandato, mas tudo bem, só vai demorar um pouquinho mais, vai sair no final do mandato. Ele falou, mas tem empresa que é melhor você sair mesmo, correndo, porque tem empresa que é melhor você não estar, porque você só vai ter o liability de estar numa empresa com más práticas de governança. Você é administrador, né? Porque o conselheiro, ele é um administrador, então ele é corresponsável pelo que a empresa faz. E é melhor estar longe mesmo, pra você não sujar seu CPF, sabe? Basicamente, tem empresa que é melhor estar distante. É, Maravilha, Cecília. Eu acho que agora que são 9h27, nós passamos, nós superamos 100% de retenção. Isso acho que é um feedback positivo que teve uma aceitação fantástica que você fez. Eu já tinha certeza que isso aconteceria, mas agora está na prática. Realmente o conteúdo que você trouxe está muito alinhado com o que nós
da Lindera estamos trazendo para esses alunos que estão aqui. Esse aqui foi um evento fechado, então não foi um evento aberto para todo mundo, então foram pessoas convidadas. Praticamente todos eles são alunos que integrarão o corpo de nossos alunos do MBA. A gente recebeu alguns feedbacks aqui de pessoas agradecendo, elogiando. Então, eu quero formalmente, em nome da Lidera, te agradecer imensamente pelo teu compromisso de estar conosco aqui e compartilhando com a gente essa tua experiência, que eu já conhecia de longa data, mas agora compartilhando com os nossos alunos essa tua capacidade e sua habilidade. Muito obrigado. Obrigada, então, Juliano. Um abraço para todos. Espero que tenha sido proveitoso. Um abraço. Um abraço, um abraço. Tchau, tchau.